Creio que seja importante, primeiramente, a gente fazer uma definição do que é um credo. Aí, o credo recebe várias nomenclaturas: credo, confissão de fé, regra de fé, declaração de fé. Tudo isso aí são interpretações das escrituras sagradas que são aceitas e reconhecidas por uma igreja ou uma denominação. Existe também aqueles credos, chamados de credo universal, que são aceitos por todos os ramos do cristianismo. Todas as igrejas ou denominações do mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja isso escrito ou não, né? Não importando o nome dado, que é dado a estes ensinos, mas essas crenças norteiam a vida daquela instituição, daquela igreja ou daquela denominação. E tem um teólogo que fez uma definição, cunhou uma definição importante, fazendo uma distinção do que é a Bíblia e do que é um credo. Nós sabemos que a Bíblia ela é a revelação de Deus ao homem. Deus se revelou de forma geral, ou como é conhecida também como revelação natural de Deus, e essa revelação de Deus natural de Deus está na criação. E o texto áureo, segundo John Stott, que no Antigo Testamento fala dessa revelação geral ou natural de Deus, está no Salmo 19, verso 1, onde a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus não só se revelou de forma natural na criação, mas também Deus se revelou de forma especial. Essa revelação especial de Deus também é conhecida como revelação sobrenatural. E essa revelação é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a inerrante, é infalível palavra de Deus. Nós cremos nisso, pois se Deus não erra, então a Bíblia, sendo palavra de Deus, também a Bíblia não erra. Então a Bíblia é inerrante. E esse teólogo definiu que a Bíblia ela é a palavra de Deus ao homem, enquanto o credo ele é a resposta do homem a Deus. Então grave essa diferença entre a Bíblia e o credo. A Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus dada ao homem. Revelação especial, sobrenatural de Deus. E agora o credo, ele é a resposta de homem a Deus. Tem uma definição importantíssima, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que diz que a Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato, enquanto que o credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia precisa ser lida e deve ser crida e obedecida, enquanto que o credo é para ser professado e ensinado. Então, em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. Daí a necessidade, a razão de se ter um credo, uma confissão de fé, uma regra de fé, uma declaração de fé, um conjunto de crença que uma denominação, uma igreja tenha. E no início do cristianismo, a igreja de Cristo não dispunha de credos ou qualquer formulação doutrinária formalizada no período ali dos apóstolos. Naquele período, a produção dos livros do Novo Testamento ainda estava em andamento, mas no século seguinte já surgiu a necessidade da igreja a organizar os pontos mais significativos da fé cristã. Desde muito cedo, na história da igreja cristã, surgiram controvérsias, heresias dentro da igreja e fora da igreja, heresias que questionavam o verdadeiro ensino cristão, se Cristo era Deus, se Jesus era divino, se Jesus não era divino. Cristologia, principalmente, foi um assunto de intenso debate no período do segundo século, terceiro século e assim por diante. E como Pedro escreveu em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, nós temos que estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir razão, da esperança que há em nós. Então, com esses ataques que a igreja sofreu, essas heresias que também surgiram, vai aparecendo na história da igreja as primeiras regras de fé, que vão sintetizar as doutrinas e a crença da igreja. Esses documentos foram essenciais para a unidade da igreja, essenciais para facilitar as confissões públicas e conservar o pensamento cristão, o pensamento da igreja contra essas heresias que estavam surgindo. Então essas formulações ao longo dos anos elas foram aperfeiçoadas e tornaram-se conhecidas como credos, símbolos e assim por diante. Bom, dito isso, nós vamos falar mais especificamente agora sobre o credo de Atanásio. Esse credo
é subscrito pelos 3 principais ramos da igreja cristã, inclusivemente os protestantes, é considerado como um credo universal, e é atribuído a Atanásio, que foi bispo de Alexandria no século IV depois de Cristo. Mas os estudiosos da história da igreja, muitos deles conferem a esse credo uma data posterior, provavelmente no século V depois de Cristo. E o credo foi elaborado para combater e defender a igreja de uma heresia ariana, ou também, como ficou conhecido, o arianismo, que foi um movimento do século IV depois de Cristo, e tinha como líder um presbítero da igreja de Alexandria chamado Ário, e essa heresia questionava a divindade do Senhor Jesus. Eles defendiam que ele não era eterno, coeterno com Deus Pai, e na verdade ensinavam que ele era uma criatura, o primeiro ser criado por Deus, e também defendia que ele não era consubstancial, ou seja, da mesma substância, da mesma natureza com Deus Pai. Então, o Concílio de Nicéia, em 325, essa heresia foi condenada pelo concílio e foi elaborado esse credo, que ficou conhecido como Credo de Atanásio, combatendo estas heresias, essa heresia ariana, né, que negava a divindade de Jesus, apresentava Jesus como uma criatura. Eles argumentavam que Jesus era um ser criado por Deus, não sendo um ser que tenha existido desde a eternidade com o Pai. Também essa heresia ensinava a subordinação do Filho, ou seja, eles defendiam que o Filho era inferior ao Pai, tanto em natureza como também em poder. Essa heresia entrou dentro da igreja e era uma heresia que desafiou a visão tradicional que a igreja tinha sobre a natureza de Cristo e também em relação à doutrina da Trindade. Sendo assim, no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, a heresia ariana ela é condenada pelo concílio e surge então o credo de Atanásio, o credo atanasiano, uma resposta da igreja a essa heresia, e nesse credo há uma defesa da doutrina da Trindade. O credo diz o seguinte: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita, inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. E a fé cristã é esta: que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável e o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Perceba que aqui há essa defesa por parte da igreja da divindade do Senhor Jesus Cristo, sendo um combate à heresia ariana que pregava contra a divindade do Senhor Jesus. Mas o credo de Atanásio diz exatamente o seguinte: o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Se ele é eterno, então ele é Deus, porque só Deus é eterno. E no entanto não são 3 eternos, mas há apenas um eterno. Veja que interessante, da mesma forma não há 3 incriados, nem 3 imensuráveis, mas um só incriado e um só imensurável. Assim também o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há 3 onipotentes, mas um onipotente. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há 3 deuses, mas um só Deus, mais um Deus. Perceba que a importância dessa declaração para a defesa da doutrina da Trindade, dizendo que existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses. Essa declaração é importante porque se for 3 deuses, aí se torna um triteísmo. E a igreja cristã ela não é triteísta, né? Nós, assim como os israelitas eram monoteístas, o monoteísmo bíblico continua no Novo Testamento. Nós cremos num único Deus, mas no entanto esse Deus subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí continua o credo de Atanásio: assim o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todavia não há 3 senhores, mas um Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que haja 3 deuses ou senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma,
nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito, nem criado e nem gerado. Tá vendo? O combate à heresia ariana, que acreditava que Cristo era a primeira criatura, Jesus era a primeira criatura de Deus. Então ele declara que o Filho procede do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai, do Filho, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai, não três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo e não três Espíritos Santos. E nessa trindade não existe primeiro, nem último, nem maior, nem menor, mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas. De sorte que, por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorada. Portanto, quem quiser ser salvo deve pensar assim a respeito da trindade. Mas é necessário para a salvação eterna que também se creia fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, verdadeira a fé que criamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Então fala das duas naturezas também de nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne, ele assumiu a natureza humana, não deixou de ser Deus, mas era Deus e homem. Deus da substância do Pai, gerado antes dos séculos, e homem da substância de sua mãe, nascido no mundo. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo em uma alma racional e carne humana, igual ao Pai, segundo a divindade, e menor do que o Pai, segundo a sua humanidade, o qual, ainda que seja Deus e homem, não é dois, e sim um só Cristo. Um só, não por conversão da sua divindade em carne, mas sim pela assunção em Deus da sua humanidade. Um só, não por confusão de substância, mas sim pela unidade da pessoa, porque assim como uma alma racional e carne são um só homem, assim também Deus e homem são um só Cristo, o qual sofreu por nossa salvação, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, ascendeu aos céus, assentando-se à direita de Deus Pai onipotente, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, a cuja vinda todos os homens ressurgirão com seus corpos e darão conta de suas próprias obras, e os que tiverem feito bem entrarão para a vida eterna, e os que tiverem feito mal para o fogo eterno. Esta é a fé cristã, a menos que um homem creia fiel e firmemente, não pode ser salvo. Então, esse é o credo de Atanásio, que foi elaborado para preservar, a doutrina da Trindade no seio da igreja e combater a heresia ariana que negava a divindade do Senhor Jesus Cristo.